aí, pessoal, estamos de volta. Algumas semanas aí produzindo um pouco menos de conteúdo do que eu esperava, mas como tá muito corrido, o projeto entrando, novos clientes, muita coisa, deu uma acelerada, mas eu sempre vou priorizar trazer conteúdo aqui pra vocês. E aproveitando essa ideia de trazer conteúdo de qualidade, coisa que a gente realmente usa, eu vou abrir uma coisa pra vocês aqui que eu normalmente não abriria. Eu tô agora fazendo um treinamento sobre gestão de projetos e como a gente usa as ferramentas da Microsoft aqui internamente, e eu tô dando um treinamento literalmente pra nossa gestora de projetos, a pessoa que está à frente, que acompanha todos os projetos com os clientes, a nossa querida, e pela primeira vez na frente da câmera, sem nenhum preparo, tadinha, a Ingrid. Tem que falar alguma coisa? Só dá um oi pras pessoas. Oi, pessoal, tudo bem? A gente faz cada coisa com as pessoas aqui dentro, aqui, realmente. Mas a ideia é só mostrar pra vocês como que funciona. Então, assim, não espere que a gente vai focar literalmente o treinamento para vocês, porque é um treinamento interno, mas tem muito conteúdo de qualidade. Acompanha por aí que eu vou mostrar tudo de como a gente faz gestão de projetos no Azure DevOps, como que funciona o Azure DevOps, a nossa metodologia, como que a gente usa o Teams integrado a isso e como que funciona todo esse arcabouço de ferramentas de gestão de projetos aqui na ProStato. Lembrando que aqui a pauta é sempre a mesma: gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E a gente usa essas ferramentas para aplicar a contabilidade estratégica nos nossos clientes. Mas o que eu queria te mostrar? Eu queria te mostrar o que foi pensado na hora de fazer essas análises. O que eu pensei, como que eu construí essa análise, essa visão de projetos e por que existe cada um desses cenários. Então, assim, primeiro ponto aqui no Azure DevOps, igual eu tinha te apresentado, existe uma estrutura de organização. Você vai ver que eu tinha uma organização que eu chamava de grupo de estratégia, do grupo PR, que eu centralizava aqui, mas não está mais, e eu tinha para o resultado. Então, por exemplo, se um dia a gente pensar, vamos trazer, por exemplo, um DevOps para gerenciar alguns projetos da Resultado em Foco ou de outro, eu posso ir criando novas organizações aqui dentro. Então, cada organização ela tem toda a sua estrutura daqui para baixo. Quando eu estou na ProStado, ele tem aquela estrutura que a gente tinha comentado aqui, que são estruturas o quê? De projetos. Então, toda vez que eu vou pedir um novo projeto aqui, ele vai me falar se eu quero um projeto público, ou seja, se todo mundo pode ter acesso ou se é privado. A gente sempre trabalha com projeto privado. E ele vai perguntar o nome do projeto, porque daqui para baixo, tudo que eu for gerenciar está aqui dentro. Então, antes de eu vir aqui na gestão de projetos, eu quero mostrar alguns aqui. Então, por exemplo, entrei no projeto, pega um projeto qualquer aqui, o projeto de Moçambique. Quando eu entro no projeto, aqui dentro eu vou ter o board, que é a nossa principal ferramenta. O que acontece? Quando a gente cria um projeto, a primeira visão que a gente vai ter desse projeto é essa daqui, ó. Ele vai ser criado com o board, o repositório, o pipeline, a fase de teste e os artefatos. O que é isso aqui? O DevOps ele é uma ferramenta de gestão de projetos de desenvolvimento constante, igual eu tinha te explicado. Eu só uso aqui dentro o quê? A ferramenta de gestão de projetos, porque ela já me atende demais. É uma ferramenta que está dentro do pacote Office, a gente consegue usar ela gratuitamente com as licenças que a gente já tem, então não preciso me preocupar. Então, aqui dentro eu tenho todas essas ferramentas, mas a gente vai limitar só aos boards. E dentro do board, a gente vai limitar, a gente vai passar por todas, mas a gente vai focar na principal ponto, que é o quê? A gente trabalhar no backlog. Por quê? Porque o backlog permite que a gente tenha o quê? EAP, a estrutura analítica de projetos. Então eu tenho aqui vários níveis. O que acontece? Por que eu falo aqui que é muito importante a gente entender? Eu sempre tento explicar para os consultores que existe, para mim, eu gosto muito do conceito de fato gerador. Então, por exemplo, eu vou falar de nota fiscal. Qual que é o fato gerador da nota fiscal? É a venda. Não é a nota fiscal de fato. Se eu não vendi e não emiti a nota fiscal, o fato gerador aconteceu, que é a venda. Então, se eu tiver uma gestão gerencial, eu vou ter a venda e eu vou controlar. Se eu tiver falar de tributo, eu vou ter a venda acontecendo. Se eu for falar de custo, eu tenho a venda. O fato gerador do custo não é a nota fiscal emitida, é a venda. Sim. Então a gente tem uma raiz disso. O fato gerador da ação da venda não é de fato a ação comercial, o fechamento e ir lá no cliente. Talvez o fato gerador foram as visitas que aconteceram lá no começo do histórico. Então a gente tenta achar na raiz as coisas. E aqui tudo que está dentro do board, o fato gerador é o backlog. Então, se eu for falar, por exemplo, de boards, que são os quadros dos backlogs, o que eu estou analisando? A estrutura que eu criei no backlog. Se eu for falar de sprint, eu estou tendo uma forma de visualizar a sprint que está no backlog, das tarefas que estão no backlog. Se eu for falar dos planos e tudo, vai estar sempre. Se eu for falar de calendário, eu vou estar falando de um calendário que está atrelado às tarefas numa data para ser executadas que está lá no board, no backlog. Então, o backlog é o nosso fato gerador, é a nossa raiz das coisas. Então, ele é o nosso banco de dados com tudo que está sendo gerenciado no projeto. Os outros são formas de visualizar esse mesmo banco de dados.
Tá. Lists, por exemplo, da Microsoft é o mesmo caminho. É como se eu estivesse pegando aqui, até te mostrar um cenário que explica muito bem isso aqui. Por exemplo, deixa eu pegar o Lists aqui, um que eu possa abrir. Por exemplo, aqui é o banco de dados do Lists, ou seja, cada tarefa uma debaixo da outra. Esse mesmo banco de dados, ele pode ser visualizado em quê? Em Kanban. Esse mesmo banco de dados, eu posso visualizar ele em calendário, se eu quiser, pela data. E aí eu tenho uma outra visualização por mês, que eu posso visualizar as mesmas. Deixa eu até voltar para o mês anterior aqui. Eu vou ver as mesmas tarefas que eu viria no outro lugar, só que numa visão diferente. Mas aonde está a raiz disso aqui? No cadastro. Os dados. Então, exatamente. Aqui é o mesmo cenário. O backlog é a nossa raiz da coisa. Então, por isso que ele é o ponto mais relevante para a gente. E aí tem algumas outras formas de visualizar o backlog, mas a gente usa o padrão, que é literalmente, tá vendo aqui, eu posso ver todos os itens, ter mais de um backlog, mas eu centralizo num backlog único dentro de um único épico, que aí a gente vai falar um pouco dessa estrutura daqui a pouco. Então, o que eu imaginei aqui no DevOps? Primeiro cenário que veio na minha cabeça. O DevOps é uma ferramenta extremamente completa, porque ele tem sprint, que é muito importante. Então, eu posso, se eu for pegar um projeto muito complexo, por que eu acho que a metodologia ágil pegou muito bem? Antigamente, você tinha um projeto extremamente complexo, com várias coisas para executar, você se perdia no que estava sendo executado. Quando eu trabalho por sprint, o que eu faço? Eu pego um projeto extremamente complexo e falo, nessa sprint eu vou executar isso aqui. Então, eu pego aquilo ali, arranco dali e visualizo uma visão de sprint. Então, sprint para a gente é muito importante. EAP também, porque eu não consigo planejar sem EAP. Então, ele tem a estrutura analítica de projetos, ele tem sprint, ele consegue diferenciar um projeto para cada cliente. Então, ele me dá a visão, se eu quiser, de board, para ver as entregas que estão sendo realizadas. Então, ele me dá uma visão muito ampla do projeto. Por isso que eu gosto bastante dele. Aí, só para a gente poder pegar aqui um cenário, por exemplo, vamos pegar o Giver como exemplo. Eu, no board, tenho o backlog. Está todo o backlog dele classificado aqui. Dentro desse backlog, eu tenho as tarefas e tenho as entregas. O que eu imaginei num primeiro momento aqui? No primeiro momento, eu pensei o quê? O Epic, que é o nível mais alto, ele é o meu termo de abertura. Porque se o cliente quiser um novo contrato, uma nova proposta, um novo projeto muito diferente, eu vou trabalhar com termos de abertura diferentes. Dentro do termo de abertura, a gente tem duas possibilidades. Eu tenho mais um nível, que é o nível de feature. Mas o que é muito importante a gente entender? A gente precisa criar cadeias e etapas que são claras. As pessoas funcionam melhor em caixa. Então, se você pensar num projeto para você poder gerenciar a sua empresa, pense em caixas que as pessoas vão conseguir traduzir. O que para mim são caixas relevantes? São aquelas que quando eu passo dentro da empresa olhando, essa caixa ela é visual. Porque por mais que a gente seja muito tecnológico hoje em dia, o ser humano tem 50 mil anos praticamente. E a gente passou por 50 mil anos tendo como na nossa principal sentido o visual. Se você chegar no lugar e ver as coisas, você entende melhor do que se você chegasse só ouvisse o barulho que acontece naquele lugar. Então o nosso principal sentido é esse. Automaticamente, a gente é muito visual naturalmente. Então quando a pessoa passa por aquela porta e entra aqui, ele consegue ver que eu tenho uma contabilidade do lado de cá. Então tem algumas baias, alguns corredores de contabilidade. Ele vai ver que tem um corredor específico do time de dados dos dois lados. Ele vai ver que tem praticamente um corredor do time de financeiro. Um corredor do processos e assim por diante. Quando eu vou separar, por exemplo, onde a gente atua junto lá, o que eu falava? Olha os cenários, olha os departamentos e separa as estruturas, os indicadores, tudo por departamento, porque as pessoas trabalham junto. Visualmente é claro. Então, você tem já uma percepção clara do que é aquele departamento, do que é aquele processo, quem são as pessoas que estão envolvidas. Aqui eu tentei dividir da mesma forma. Eu dividi pelo quê? Pelas linhas de conhecimento da ProEstado. Porque a estrutura física da ProEstado foi pensada nas linhas de conhecimento. Time de financeiro fica junto com o time de financeiro, time de processo fica junto com o time de processos e assim por diante. Quando essas pessoas se juntam e vão trabalhar num projeto, elas estão trabalhando o quê? Nesse termo de abertura. Então, o termo de abertura é o que reflete todo mundo que está junto e as linhas de conhecimento refletem exatamente a pessoa. Então, o cara de financeiro, ele sabe que ele tem que entrar aqui em finanças. Fica fácil para ele. O cara de processo sabe que ele tem que entrar em processos. E foi até muito bom, assim, porque mesmo a gente não tendo esse treinamento antes, eu já tô aqui há alguns dias e ficou bem claro. Eu consigo abrir o projeto e entender. Ele tem 4 coisas em andamentos e esse tanto de tarefa aqui.
Agora, uma dúvida que eu tive, que é uma questão de automação mesmo da ferramenta. O feature, ele vai atualizar automaticamente para done ou para in progress? Eu tenho que atualizar, né? Tem que atualizar. Até porque a gente não preocupa muito com isso. Você pode ver que aqui está em new, mas já está em progress. Exatamente. A gente olha muito da linha de baixo. Por quê? A linha de baixo é o quê? É a entrega. Isso aqui é muito relevante, porque foi pensado como? Isso, gente, eu estou pensando na visão de projetos, mas na sua empresa você trabalha da forma que for melhor. Eu trabalho com um termo de abertura. Dentro do termo de abertura, eu criei grandes áreas de conhecimento, que são grandes departamentos. Então, se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma implantação na contabilidade, poderia estar aqui fiscal, contábil, e aí, eu estou fazendo numa indústria. Eu poderia ter os projetos da linha de produção separados dos projetos da linha comercial. Então, poderia ter. E eu poderia ter um termo de abertura para cada um. Por que a gente trabalha aqui nesse formato? Porque como tem muitos projetos, tem que ser uma coisa mais visualmente clara. A gente achou que 3 níveis era o suficiente. O que eu quero? Eu quero que tenha um termo de abertura, que é o contrato. Eu quero as áreas de conhecimento desse contrato, que são as áreas internas. E daqui para baixo, o que é o backlog? O backlog é uma entrega tangível. É o que eu vou entregar para o cliente. Então, por exemplo, uma entrega é o dashboard. Essa entrega, ela pode ser contínua ou ela pode ser com início, meio e fim. Ela pode ser um projeto ou um processo. Implantar o dashboard deveria ser um projeto. Então, eu tenho um projeto com início, meio e fim. Na hora que eu termino de implantar o dashboard, ele deveria virar um processo de dashboard. Então, aqui acaba que o time faz como? Eles acabam colocando, por exemplo, a análise financeira, que é a primeira etapa. Fazer análise, entender os processos financeiros, organizar todo o financeiro, era uma entrega. Depois que entregou, virou o dashboard. Então, aqui falta um pouco o time de projetos cada vez ir padronizando, porque depende muito do consultor. Se o consultor chega e fala assim, eu quero criar um backlog de dashboard que vai do início ao fim, ele vai criar. Eu quero criar um backlog de dashboard de implantação e outro depois. Ele vai criar. Mas é importante a gente começar a ter o backlog da implantação do dashboard. O resultado cresceu muito. Eu não consigo mais gerenciar tudo que acontece aqui dentro, ponto a ponto. Antigamente eu tinha a capacidade de estar em todos. Hoje em dia, como a gente tem crescido cada vez mais, eu não tenho a capacidade de estar em cada projeto. E eu preciso gerenciá-la por números. E é isso. A visão de gestão é gerenciada por números. E qual que é o desafio disso? Se eu tenho um backlog de implantação do dashboard, eu sei quando começou e quando terminou. Eu sei quantos meses eu gastei para implantar o dashboard. Se eu coloco um backlog completo, eu não sei que hora que acabou a implantação, que hora que eu fiz aquela entrega para o cliente. Então, todos os projetos, quando a gente começar a falar disso, eu vou começar a pensar nisso aqui. Implantação do dashboard. E aí, projetos começam a ter um desafio. Aqui na ProResultado, hoje, os consultores que criam as próprias tarefas e os backlogs, ou isso vai passar a ser do coordenador, por exemplo? Até um pouco tempo era do consultor. Depois a gente tentou centralizar em projetos, mas ficou muita coisa. E para mim, agora tem que estar com o coordenador e o PO. Ele e o PO pode criar, desde que eles registrem isso de forma clara. Porque senão vão criando projetos e a gente vai se perdendo. Então, o projeto ele é criado a partir de quê? A gente tem um fluxo da informação. Eu não vou abrir meu fluxo inteiro, também eu não sou tão legal. Não vou revelar todos os segredos da minha empresa para vocês. Qual que é a primeira fase? Eu tenho um contrato. O contrato é o meu primeiro escopo de projeto. Eu vou fazer, na realidade, se a gente fosse pegar, eu tenho minhas reuniões de SPIN, olha, eu mostrando até minhas técnicas comercial. A minha reunião técnica, onde eu entendo o quê? Qual que é a dor do cliente? Qual a necessidade dele? Disso aqui, eu vou fazer para ele uma proposta. Essa proposta, a minha proposta, ela não é uma proposta tradicional. Eu não vou lá e coloco o valor. Eu coloco o escopo de tudo que eu vou fazer, eu faço a apresentação. Nossa proposta é um projeto. Então, essa proposta, ela é um projeto. 2 motivos. Eu agrego valor para o cliente a partir do momento que eu fiz uma proposta para ele. É uma premissa nossa. É errado? É, porque às vezes o cliente vai lá e pega meu projeto e faz com outra pessoa. Mas tudo bem, a gente não liga para isso não. Mas isso aqui é muito importante para mim porque, eu agrego conhecimento para ele desde o primeiro momento e 2, isso aqui vira o quê? O meu termo de abertura. O termo de abertura vai ser a orientação para a execução do projeto. Então, o termo de abertura deveria chegar a ter projetos. Projetos vai traduzir no DevOps. O DevOps em si vai ser o quê? O que o consultor vai executar. Então, a gente tem um consultor aqui. Então, até na tradução do DevOps, é comercial com o diretor. Exatamente. A reunião de kickoff é com qual momento? Aí que vem um ponto. Dependendo do cenário, a gente traduziu, a gente tem uma reunião de kickoff, mas ela não é tão formal como deveria ser. A gente deveria tratar ela como uma reunião realmente de kickoff de passagem de bastão. E isso pode ser uma melhoria, porque hoje, como eu estava muito nos projetos, acabava que eu fazia o kickoff em andamento, mas eu quero que agora a gente tenha uma reunião de kickoff. A gente tem uma TAP, na realidade. Criar um mais importante do que a reunião de kickoff, por quê? A reunião de kickoff, ela pode ser uma reunião, ou ela pode ser um bate-papo. O que diferencia isso aqui para mim de forma muito clara? Exatamente, ter uma TAP. Então aqui a gente precisa ter a nossa TAP atualizada, a gente já tem uma. Então a gente precisa melhorar e atualizar essa TAP para que tenha as perguntas ideais do termo de abertura de projeto.
Então aqui, o que é muito importante a gente entender? Essa estrutura. Eu estou falando de um termo de abertura e vai vendo que é muito importante o cenário de que é empresa a empresa. Na pró-resultado, eu tenho tanto a entrega quanto o processo, como o backlog. Então depende do cenário que eu estou falando. Pode ser que no departamento da empresa eu possa ter uma auditoria mensal que vai ser recorrente. Então, por exemplo, toda empresa deveria ter uma auditoria recorrente do que a contabilidade entrega para eles. E não tem. Isso seria o quê? Eu acho que eu já virei completamente da minha posição inicial da reunião, do negócio. O Romulo vai querer me matar, que eu nem sei se eu estou enquadrado mais. Mas a ideia é, toda empresa deveria ter. Não tem. Por quê? Porque não tem um fluxo de controle dessas tarefas recorrentes. Então deveria ter isso, poderia ser dentro do DevOps. Mas eu recomendo muito isso para quem trabalha com projetos e entregas de projetos. Entendi aqui, eu tenho a tarefa. Na tarefa, eu tenho o que deve ser executado, a data de início da tarefa. Uma coisa extremamente importante para mim é o quê? A data de entrega da tarefa. Mas ainda mais importante do que a data de entrega é a data de execução. Vou dar um exemplo da gente teve essa semana. O Francis foi lá e pediu o João para fazer algo. O João ia colocar na agenda dele. Mas não ficou claro qual a data de execução. Como que o Francis fez o planejamento das próximas entregas dele para esse cliente? Então, é muito importante, quando a gente vai falando de projetos, se estiver acompanhando o time, conversar com ele sobre qual que é a data que você vai executar. Eu não quero saber a data de entrega, quero saber que dia que você vai executar. Quando são projetos fechados. E é por isso do que a reunião ser semanal. Porque eu tenho garantia de reuniões que vão fazer com que aquele cliente receba. Quando o cliente para de receber as reuniões semanais, ele perde qualidade na entrega. E isso já foi medido na prova. Mas eu quero medir melhor ainda. Então isso tudo é bem relevante. Então a tarefa, ela tem essa possibilidade. E aqui eu tenho quem é o gestor, o responsável pela tarefa, e eu tenho as pessoas que podem estar acompanhando aquela tarefa. Então pode ser um coordenador, pode ser alguém que vai dar uma aprovação final. E aqui dentro a gente tem todas as... Você pode editar esses campos, pode criar novos campos aqui, mas é aquilo que eu falei, eu acho que é muito difícil, num primeiro momento a gente mudar algo. A nossa ideia é que realmente a coisa aconteça cada dia melhor dentro dessa metodologia. Mas, assim, o que eu queria ver com você? Já podemos definir alguns padrões de preenchimento das tarefas para todo mundo? Com certeza. Já existem alguns, mas eu acho que a gente pode cobrar esses padrões, inclusive. Por exemplo, eu acho, é uma coisa que eu vi em alguns exemplos, vocês entenderam, eu até tô esperando o PR Summit para ver se é isso mesmo. Entregas que, na verdade, não foram entregues. Talvez a equipe de dados finalizou o BI e colocou lá na tarefa como entregue, mas o cliente não recebeu. Exatamente. Aí é isso aqui. O rito de entrega, que é aquilo que a gente está chamando aqui de as nossas RR, reuniões de resultado. Precisa, para toda entrega, deveria ter uma RR. E eu deveria falar, foi entregue de fato. Então, eu tinha pensado da gente padronizar aqui, eu não sei se, como se diz, iria travar muito o processo, mas o consultor, ele pode até lá colocar a tarefa como feita, mas talvez o João vai colocar que a parte dele foi feita. Sim. Quem vai controlar se isso foi entregue? Sempre o PO. Exato. Ou sempre o coordenador. O PO e às vezes o próprio consultor, porque às vezes o consultor tem uma entrega muito pequena, entendeu? Tem uma entrega muito pequena que ele deveria fazer rápido. Eu não posso travar isso pro cliente, esperar ter uma reunião com... Porque aí vira um rito de entrega muito bom. Não, eu tinha pensado deles usarem aquela categoria de approved na tarefa. Pode ser, dependendo, a gente pode colocar, mas eu acho que não tem approved em todos os projetos. Mas a gente pode colocar, não é um problema. A data de execução poderia ser um banco obrigatório, mas trava, mas poderia. Na verdade, eu acho que ela deveria ser obrigatória até para a própria organização do consultor. Sim. Mas ela não vai ser fixa. A gente sabe que ele vai programar fazer num dia e aí aconteceu alguma coisa, ele vai ter que ir lá dentro da tarefa e reajustar a data. Porque ele vai ter que fazer isso mentalmente. Sim. Então, meio que me ajuda a acompanhar. Exato. E aqui, o que você pode fazer? E aqui vem as importâncias, por exemplo, de você pensar e conhecer uma ferramenta. Por que eu escolhi o DevOps? Não foi à toa. Ele tem muita coisa aqui dentro que atende a gente. Então, por exemplo, você viu que a tarefa, quando eu entro na tarefa, eu tenho aqui o Done da tarefa, correto? Sim. Mas eu tenho o Done do projeto. Isso. Quando eu vou olhar a sprint, não é aquele sprint que eu vou executar rapidamente uma tarefa. Deixa eu mudar de sprint aqui só pra gente ver. A sprint aqui, deixa eu ver ali em board. Eu peguei uma sprint aleatória. A sprint foca o quê? Se a tarefa foi executada. A tarefa de um projeto. O board foca em quê? Mas a sprint também é um Kanban. É verdade. Entendeu? A sprint também é um Kanban. Mas olha aqui na sprint, o que é o meu foco aqui? O que eu movo na sprint? No eu consigo mover o backlog aqui na sprint? Não. Não adianta, não coloco ele aqui, correto? E no board? Ele cria linhas por... Entendeu? O board... ele é entrega sendo realizado ou não. Só que o board não trabalha por sprint, porque a sprint é da tarefa. E agora que eu vi que ele mostra quantas tarefas tem, quantas já foram realizadas, que era o que eu estava tentando acompanhar. Entendeu? E aqui você consegue visualizar. Então, é essas ferramentas que a gente precisa começar. Só que eu acredito muito, mas fielmente nisso, que não tem metodologia melhor, não tem ferramenta que é muito absurdamente melhor. Claro, ferramenta até que você tem, mas se você falar em preço e categoria, ClickUp ou Monday, Trello ou Planner,
quando você pega categorias muito similares, ou quando você pega a Traction ou OKR, Traction ou BSC ou OKR, a metodologia em si, para mim, ela vai ter pouco impacto no que ela vai causar na empresa. Agora, o que tem muito impacto é o quanto as pessoas estão alinhadas com aquela metodologia. A minha metodologia de venda é Spin Selling com GPCT. Carlos, e eu tenho uma apresentação padrão. Carlos, é a melhor? Não, mas eu já fiz tanto ela, mas eu já apresentei isso tantas vezes que eu fiquei tão bom naquilo ali, se tornou a melhor para mim. E a mesma coisa aqui. A ferramenta é melhor? Não sei. A metodologia é melhor? Não. Mas se a gente insistir em executar e ficar bom o suficiente nela, ela vai ser a melhor pra gente. Na verdade, entendeu? O que eu queria ver com você é o quanto a equipe de dados domina essa ferramenta, ou não domina? Domina pouco, porque eles já tiveram pessoas que dominaram mais aqui, mas a gente tava uns 2 meses aí. Então, o último gestor de projetos não avançou tanto como eu gostaria, e ficou um tempo sem. Então, entre esses percalços aí, você deve estar notando aqui a partir de agora, entre esses percalços, a gente deixou isso um pouco. Então, a gente parou de usar a ferramenta, ela parou de ser a melhor. A gente usava a ferramenta, mas não na forma que devia. Pediram pouca coisa para dados. Então, provavelmente, eles devem estar um pouco desatualizados. Mas a gente tem um BI integrado, tudo atualizado aqui dentro. É, que eu tô pensando assim, se eu abro esse projeto que você pegou de exemplo, eu consigo ter uma visão muito boa dele, mas eu não consigo ter uma visão da empresa, da ProResultado. Sim. E era isso que eu tava sentindo falta. Porque se eu for abrir um por um, eu acabo perdendo muito tempo para ver a situação inteira da Pro. Eu entendo que dá para fazer um query, alguma adaptação, porque Sim. a ferramenta é moldável. Né? Tem essas possibilidades. Mas a visão geral da empresa, ela é muito importante para mim. Mas eu não sei se agora ela funcionaria. Por quê? Porque é muito projeto e você está pouco adaptado a eles. Então eu posso pedir para atualizar depois esse projeto, conectar esse BI conectado aqui dentro. Deve estar até atualizado. Mas o que é importante a gente ter? A gente vive muito pelo micro. Lembra aquilo que eu falei? Não sei se foi com você que eu falei, mas que assim, o que vai gerar o resultado para a gente são as tarefas bem executadas. Então, se a gente tiver cada projeto bem trabalhado, o resultado final vai funcionar. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha, se inscreve. E se você quiser ver isso aqui na pegada do dia a dia, operacional, o que acontece, segue a gente em todas as redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProResultado e Resultado em Foco. Até a próxima, te vejo aqui no canal.